Oi, tudo bem? Recadinho rápido. Esse daqui é um corte do Enem 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova, playlist Enem ordenada por assunto, playlist Enem ordenado por data, playlists específicas, todos os links da descrição, inclusive a forma mais atual de me apoiar. Beleza? Vamos para a resolução? Beleza, pessoal. Continuando aqui, então, questão 104, né? Uma questão com gráfico, ó, grandona. Parece que vai dar muito trabalho, mas não é não. Questão tranquila. Então, questão 104, Enem 2024, primeira aplicação. A gente bate o olho, né? Na condição de razão ar combustível igual a 18, haverá uma emissão. Tá. O2, NO. Vamos ler o texto para a gente ver essa razão ar oxigênio, ar combustível igual a 18, para ver se não tem nenhuma pegadinha. Então, um dos agentes que contribui para a poluição do ar é o automóvel a combustão interna. Então, os carros aí, né? Carro a gasolina, carro a diesel, turbo diesel, carro a etanol. Em áreas urbanas, isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça fotoquímica resultante da interação entre óxidos de nitrogênio, NO, NO2, né, chamados de NOx, hidrocarbonetos e luz solar, para formar produtos de oxidação que causam irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e danos às plantas. Aqui, pessoal, vou colocar um videozinho para você que nunca viu, né? Se você nunca viu, você é privilegiado, né? Pra São Paulo eu não vou não, eu ando com o Sérgio debaixo do braço, já viu essa música? Então, aqui, né, você tem uma grande cidade, né, com essa fumaça, né, esse smog fotoquímico. Então você vê aqui os carros passando, né? Forma essa fumaça. Smog em inglês, né? Smog vem de smoke mais fog. Fog é neblina e o SM vem de smoke, que é fumaça. Então, smoke é fumaça, fog é neblina, smoke mais fog forma smog, que é o nome que a gente dá para esse fenômeno aqui. Essa fumaça fotoquímica causa diversos problemas, como o texto está te falando. Maravilha? Não é maravilha, né? É um problema muito grande, como a gente vai ver ao decorrer do exercício. Então causa irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e dano às plantas. Importante você saber disso. As condições de operação dos motores a combustão com a razão da mistura ar-combustível ali no cilindro, né, que comprime o combustível com ar e faz a explosão e faz o carro andar, influenciam na composição dos gases lançados pelo escapamento na atmosfera. O gráfico ilustra a variação das composições dos principais gases, CO2, hidrocarboneto, CO, monóxido de carbono, NO, monóxido de hidrogênio, oxigênio molecular, emitidos por um motor a gasolina em diferentes razões ar combustível em massa. Beleza. Então o texto está falando aqui para você, né? O texto está falando aqui. Na razão ar combustível igual a 18, haverá uma emissão. Então, aqui, razão ar combustível, né? A gente tem que ler igual a 18. Então, razão 10, 12, 16, 18, a gente vai ler nesta faixa aqui de 18. Aí aqui a gente tem, pessoal, temas das questões, né? Poluição atmosférica, química ambiental, smog fotoquímico e leitura científica. Esse exercício aqui não tem pegadinha nenhuma, é só ler o gráfico e responder. Esses exercícios de leitura, de gráfico, de tabela, que você não precisa muito ter uma bagagem muito decorada ali de casa, é muito comum nas provas da Unicamp. Então, por exemplo, uma questão da Unicamp poderia basicamente fazer isso com você, primeira fase, tá? Dar um gráfico para você interpretar e responder sem ter uma coisa decorada de casa, tá bom? Então a gente lê esses gráficos combinados, né, com dois eixos Y. Alguns gráficos você lê no eixo da esquerda, então O2, CO e CO2 você vai ver com relação em porcentagem em volume nesse gráfico, nesse eixo Y, e outros, né, como NO e hidrocarboneto, você lê nesse outro eixo Y da direita. Então ele combina, em vez de você dar dois gráficos, você põe tudo num gráfico só para você analisar tudo mais rapidamente. Então, beleza. Nessa faixa aqui, né, que tem excesso, né, da razão ar, combustível, massa, a gente tem baixo O2, então a gente olha aqui, ó, O2 é o gráfico azul. Não, ele é baixo nessa faixa aqui. Nesse valor de 18, a gente tem uma alta emissão de O2, porque tá subindo aqui, tá nessa parte mais alta. Então não é baixa de O2. Baixa de NO, o NO, cadê o NO?
O NO já é esse gráfico vermelho que a gente usa o eixo Y da direita. Então ele sobe, tem o pico aqui em 16 e começa a cair, mas ainda não tá baixo. Baixo é aqui, ó. Baixo, vai subindo para valores intermediários, o máximo, valores intermediários e começa a cair. Então, 18 tem uma baixa emissão de NO? Não, o NO tá alto ainda, né? Então não tá baixo. Baixa de CO, baixa de HC, baixa de CO, então o CO vem, cai, a gente pode fazer a leitura aqui, sim, em 18 tem um baixo CO, baixo de hidrocarbonetos, ó, hidrocarbonetos é esse gráfico que a gente lê com o eixo Y da direita, o hidrocarboneto vai caindo, tem o seu mínimo em 18 e depois começa a sair. Então sim, a gente tem uma baixa emissão de CO e uma baixa emissão de hidrocarbonetos nessa razão de 18. Baixa de CO2? Não. O CO2 não tem baixo aqui, né? Mas tem esse intermediário, ele faz esse máximo aqui perto de 15, 16, depois começa a cair. Não diria que é baixo de CO2, então não é baixo de CO2, beleza? Então a gente ficou entre o C e o D. Alta de CO2, alta de CO. Então a gente acabou de ver que CO2 é alta de CO2, né? Então, sim, não é o máximo de CO2, né? O máximo de CO2 é nesse pico aqui entre 15 e 16, mas ainda é alta de CO2, por isso que a gente marca a alternativa C. E é alta de CO? Não, de forma alguma. De CO, caiu muito, de CO é baixa. Então, não é alta de CO. Alternativa C, marcou, acabou e foi embora. Calma aí que eu vou falar mais desse ciclo, dessa poluição do smog fotoquímico usando o ciclo do nitrogênio que a gente acabou de usar na questão anterior. Então a gente traz aqui o ciclo do nitrogênio, tem muitas coisas, né? Pequeno ciclo, grande ciclo, aonde que entra esse NO1, né? NO, NO2, os NOx, no ciclo do nitrogênio. Entra aqui, ó, o tanto de seta, que bagunça é essa? Setas coloridas, verde, azul e amarela. São setas de processos naturais que micro-organismos ali, bactérias, fazem, né? Então, nitrificação produz NO2, fixação biológica pelas leguminosas, então são setas coloridas. E aí vou dar um zoom aqui para você entender. Então vamos estudar um pouquinho de smog fotoquímico aqui. Da onde que pode vir esse NO gasoso que no ambiente ele se oxida para NO2 e aí ele reage com o oxigênio atmosférico, com luz solar, ó, tá vendo a luz solar aqui, ó? E aí ocorre esse impacto ambiental, tudo que tá de vermelhinho é impacto ambiental. Ocorre esse impacto ambiental do NO2, gás oxigênio, luz solar, formando essa fumaça castanha e ozônio que ele não colocou no gráfico, mas ele causa essa irritação ao respirar. Da onde que vem o NO? Então, o smog veio do NO2, que veio do NO. Tem várias fontes aqui. A primeira fonte, a fonte natural, que é a seta verdinha. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a fixação física, porque o N2 do ar com relâmpagos reage com o oxigênio do ar. Então, N2 e O2 do ar, naturalmente, em relâmpagos, descargas elétricas, formam o NO. Aí, seta verdinha, naturalmente, se oxida e forma o NO2. E aí, naturalmente, com a chuva, forma a chuva ácida e forma ácido nitroso e ácido nítrico, que forma o nitrito e o nitrato. Esse caminho aqui é a fixação física. Tem a fixação biológica, que está aqui, a que a gente faz nas indústrias com o processo Haber-Bosch, que vem para cá, depois você olha se tiver com paciência, e a fixação física. Nesse processo de fixação física tem produção de NO. Outro processo de produção de NO, motores a combustão. Tanto dos aviões, então a turbina do avião ali queimando combustível, né, para girar a turbina, o carro que a gente utiliza, né, carro a gasolina, que é a questão do exercício, eles emitem NO. E aqui a seta tá preta porque é um impacto, é uma fonte humana, antropogênica, né? Então, carro e avião não é natural, né? Não tava aí na natureza. E aí esses carros e avião emitindo NO, produz NO2, que produz o smog fotoquímico com a luz solar, ozônio e gás oxigênio produzindo ozônio que causa essa irritação e problemas para as plantas, tal, e a nuvem marronzinha que a gente viu. Importante, aqui como que você evita que os carros com motor a combustão liberem óxidos de nitrogênios, né? NO, NO2, que a gente chama de NOx. Como que você bloqueia isso, ó, que é o xizinho branco? Você bloqueia com conversores catalíticos, que evita a formação desse NOx, que é o NO e depois o NO2. Por quê?
esse gás que sai do escapamento passa no conversor catalítico, olha aqui a imagem, passa no conversor catalítico e ao invés do motor a combustão emitir NO, ele emite N2. Aí emitir N2 não vai causar esse problema do smog fotoquímico, só por causa das descargas elétricas, mas muito menos e de forma natural. Importante, pessoal, para a gente ter aquele posicionamento crítico aqui. Essa emissão de NO, essa questão da poluição, é muito importante você saber que, presta atenção, o 1% mais rico do planeta Terra emite, polui, causa impactos ambientais igual aos 66% mais pobre. A gente não está no 66% mais pobre, deve estar ali no meio, né? Mas do que o 66% mais pobre do planeta. Então, 1%, né, os bilionários ali, Elon Musk, esses caras bilionários, né? Esse 1% emite, polui igual aos 66% mais pobre. Então a gente tem que fazer o dever de casa, né? Tem que acabar com o capitalismo para resolver as questões climáticas. Porque com esse 1% poluindo desse jeito, não tem jeito, não vai ter solução. Beleza? A gente pode até fazer a nossa parte em casa e tem que fazer mesmo, mas o nosso dever de casa mesmo é se mobilizar, protestar e saber o que está causando aí os impactos na raiz do problema. Beleza? E aí, né, você tá ali no seu carro usando o conversor catalítico e evitando isso, mas os jatinhos, né, então, o Neymar, o Elon Musk ali andando de jatinho, libera uma quantidade absurdamente maior e eles fretam jatinho só para eles, sem falar também de questão de chumbo que vai na gasolina na gasolina de aviação, no diesel de aviação. Então, também tem muito chumbo que isso aqui libera perto de aeroportos por causa desses voos de pequeno porte. É sinistro. Então, vamos derrubar o capitalismo aí, senão se mobilizar, construir, ter isso em mente, senão não vai dar certo, beleza? Aqui tá todo o gráfico, né? Então, fixação biológica, fixação industrial, fixação física, né? Que não tá escrita, que é essa seta verde aqui. Tem o processo de chuva ácida, defeito estufa e do smog fotoquímico. E do smog fotoquímico, que é o texto da questão. Eu classifiquei a questão como fácil para média. Por quê? Por que não é fácil? Você pode se embananar aqui nesse gráfico com dois eixos Y e acabar indo marcando errado. Então não classifiquei como fácil, mas não chega nem a ser média. É uma questão fácil para média no meu ponto de vista. Então alternativa C, marcou, acabou. Você faz ali a questãozinha em 2 minutos, 3 no máximo. Sugestões aí para você. Mais 2 questões de impactos no ar aí. Essa daqui de smog fotoquímico do Provão Paulista do 3º ano do ensino médio, que ele mostra a concentração desses gases ao longo do dia. Então 8 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 6 horas da noite, 6 horas da tarde, 10 horas da noite, como que esses gases, a quantidade deles na atmosfera. E aí você interpretar, analisar, aqui vai complementar muito o seu entendimento sobre smog fotoquímico. E essa daqui é uma questão do Enem 2021, segunda aplicação, sobre os impactos aí de uma indústria liberando compostos ácidos na atmosfera. Compostos ácidos na atmosfera, no ar, e aí vai causar chuva ácida, mas você tem que entender bem ali por que os compostos são ácidos. Beleza? Vamos continuar?